Sushi é superestimado. Antes de apresentar a decklist, vamos dar uma abridinha, uma aberturinha, sei lá, a abridinha tá certo, mano? A abridinha. No pacote aqui do Rush. Porra, vamos lá, vamos ver o que a gente pega aqui nesse pacote do Rush. Acabei de logar no jogo, vi que vou ganhar esse bagulho. Vamos ver o que vem. Ó, Curibium, tá lá. É só o R, né? Toma, Matador Dragônico. Tá aí, Matador Dragônico. Essa carta era boa no comecinho do Rush Duel, mano, naquele deck de dragão. Hoje em dia eu não faço a menor ideia se isso aqui é bom, porque ninguém liga pro Rush Duel, a não ser o Vila da Palha. Mas agora vamos falar de coisa boa, vamos falar do deck de Suship, que não recebeu cartas novas, mas recebeu, na verdade, uma skill, que não é uma skill pro deck, mas sim uma skill pra deck de Exceed, que acabou deixando o deck de Suship muito bom. Suship esse que é um deck de Exceed. E no caso eu tô falando da skill Controle de Sobreposição, que coloca no nosso campo a spell contínua, a rede de camadas, caso a gente tenha pelo menos 5 monstros Exceed no nosso extra deck. E aí vamos falar sobre o deck de Suship. Vou falar bem por cima, porque eu já tenho um vídeo de Suship no canal, pegando 24 vitórias seguidas, eu não lembro agora. Mas se eu lembrar eu vou deixar aqui no card. Mas vamos lá, o deck se baseia nesse monstrinho aqui, ó. Shari, do navio Shigunkan, que é um monstro normal, mas os seus outros monstros do deck têm efeitos baseados nesse bicho. Então a gente é obrigado a usar 3 cópias dele. Falando dos outros monstros do deck, temos o vermelho Shari do navio Shigunkan, que é basicamente a versão de efeito desse monstro. Essa aqui é provavelmente a sua melhor carta do main deck, porque ela diz o seguinte: o nome desse card se torna Shari do navio Shigunkan enquanto estiver na mão, no deck, no cemitério ou no campo. Então ele basicamente copia tudo aqui do Shari do navio Shigunkan. É basicamente esse bicho, só que com efeitos. E com o efeito dele, você pode revelar outro Shari do navio Shigunkan na sua mão, invocar esse card por invocação especial da sua mão, e depois você pode aplicar o seguinte efeito: invoque por invocação especial o monstro Gunkan do seu deck, exceto o próprio Shari do navio Shigunkan, mas negue seus efeitos se houver, e depois invoque por invocação especial do seu deck adicionar um monstro Exceed que mencione o nome desse monstro invocado por invocação especial, usando esse monstro e esse card como matéria, e isso é considerado invocação Exceed. Basicamente, você vai ativar o efeito dele, revelar o seu bicho normal ou outro dele, e invocar do deck ou o Uni, que é o seu nível 5, ou o Ikura, que é o seu nível 4, porque os dois monstros Exceeds do arquétipo que você utiliza é o navio Shigunkan super coraçado classe Uni, que no seu texto cita um Uni, então por isso você pode invocar ele pelo efeito do vermelho Shari, e o Exceed Ikura, que cita o Ikura, então você também pode invocar o Ikura através do efeito do Shari vermelho. Então esses dois monstros aqui você consegue invocar pelo efeito desse bicho. E o efeito é muito forte porque você faz uma invocação Exceed da sua mão. Você ativa o efeito dele na mão, invoca esse monstro da sua mão e outro monstro, e imediatamente que isso acontecer você invoca o seu monstro Exceed. Isso faz com que o oponente não tenha tempo de resposta, não consegue dar interações dos seus monstros no campo. E você faz isso tudo só revelando o Shari. Outro monstro que utilizamos é o próprio Uni do navio Shigunkan. Ele é um monstro nível 5, que tem o seguinte efeito: você pode revelar outro card Gunkan na sua mão e invocar esse card por invocação especial da sua mão. E depois aplica o seguinte efeito de acordo com o card revelado. Se você revelou um Shari, você invoca o monstro revelado por invocação especial. E se você revelou um monstro Gunkan que não seja um monstro Shari, você coloca o card revelado no seu deck. Então normalmente você vai querer ativar o efeito desse bicho, revelando um dos seus Sharis para você invocar tanto o Uni quanto o seu Shari. Além disso, o Uni tem um efeito no campo que você pode escolher o monstro Gunkan que você controla, mude o nível dele para 4 ou para 5 e depois você adiciona um Shari do navio Gunkan do seu deck à sua mão. Nesse caso, você tanto pode dar alvo no Uni para transformar ele em nível 4, aí junto com o seu outro Shari você tem um Exceed 4, ou transformar o seu Shari em nível 5, aí junto com o Uni nível 5 você tem um Exceed 5. Além de adicionar outro Shari para sua mão, que é recurso. E por último, mas não menos importante, eu utilizo 2 cópias aqui do Ikura do navio Shigunkan. Ele tem o seguinte efeito: se você controlar um Shari, você pode invocar esse card por invocação especial da sua mão. Então ele entra de graça. E você só pode invocar o Ikura por invocação especial uma vez por turno dessa forma. Durante sua fase principal, você pode escavar 3 cartas do topo do seu deck. E se isso acontecer, você pode adicionar sua mão ou invocar por invocação especial um Shari do navio Shigunkan escavado, e além disso embaralha o resto no deck. Então ele entra por invocação especial fácil, escava ali as cartas do topo do deck, e se você escavar algum Shari, você ou adiciona pra mão ou invoca no campo. Esses são seus monstros, e a partir deles você consegue acessar vários Exceeds aqui de rank 5 e de rank 4. Mas antes de chegar nos Exceeds, vamos falar sobre o resto do main deck. Eu utilizo 2 cópias da Decisão Dolorosa. Ela tem o seguinte efeito: você envia um monstro normal de nível 4 ou menos do seu deck para o cemitério, e se isso acontecer, você adiciona um card com o mesmo nome que esse card do seu deck à sua mão. Qual é o pulo do gato dessa carta nesse deck? Você envia um monstro normal. No caso aqui vai ser o seu Shari. Depois você adiciona um monstro com o mesmo nome. Você pode tanto adicionar o seu Shari normal, quanto adicionar o vermelho Shari, que tem o efeito de ser Shari do navio Shigunkan quando estiver na mão, no deck, no cemitério, em qualquer lugar. Então ela acaba sendo um search, tanto pro Shari normal quanto pro Shari vermelho. Aí o main deck se completa com 3 lanças proibidas, carta muito boa pro seu Going Second, tá? 2 cálices proibido, carta muito boa pro Going Second e também pro Going First, você pode setar lá e dar no turno do oponente. 2 cópias aqui da Prisão do Gelo e uma cópia da Crackdown, porque não 3 Prisão do Gelo, porque a Prisão do Gelo tem o efeito de só poder se ativar 9 vezes por turno, tá? Então caso você abra com 2, você não consegue ativar os 2 no turno, então eu prefiro só rodar 2 e uma Crackdown. Você pode usar também aparelho de evacuação, enfim. Assim,
fecha a decklist. E agora vamos falar sobre onde o deck quer chegar, que é os seus monstros Exceed. E eu vou começar falando dos 2 Exceeds do arquétipo que eu utilizo, tá? O primeiro deles, eu utilizo 2 cópias aqui do navio Shigunkan Super Corazado classe Uni. Ele é um monstro rank 5, que se for invocado por invocação Exceed, você aplica efeitos em sequência de acordo com as matérias usadas. Se você utilizar um Shari, qualquer Shari aqui, para fazer a invocação do seu Exceed 5, você compra uma carta, e isso é incomum para todos os seus Exceeds, tá? Todo Exceed Gunkan que você invocar, que tiver um Shari como matéria, na hora que ele for invocado, você vai comprar uma carta, isso faz você gerar recurso. E se você utilizar um Uni, que é o seu nível 5, como matéria, normalmente você vai precisar utilizar ele, esse card ganha a habilidade de atacar diretamente. Engraçado, mano, que no jogo aqui tá escrito habilidade. Acho que é a primeira vez que eu vejo o efeito escrito habilidade. Normalmente é efeito, tá ligado? Engraçado, engraçado. Nunca me lembro de outra carta que tem escrito habilidade. Enfim, é um porradão de 2.900 direto. É bem forte. E além disso, uma vez por turno, durante a sua fase principal, lembrando que a sua fase principal ou fase de batalha do seu oponente, efeito rápido, você pode escolher cards com a fase pra cima que seu oponente controla até o número de monstros Gul'kan que você controla, que forem invocados por invocação especial do deck adicional, negue seus efeitos. Esse efeito faz com que o Shari vermelho fique muito forte no Going Second, porque você ativa o efeito dele resolve totalmente na mão, e ele chega invocando esse monstro. Você invoca ele junto aqui com o Uni do seu deck, e invoca aqui o seu rank 5. O rank 5, além de você comprar uma carta na invocação, se na fase principal o oponente resolver ativar alguma armadilha, algum efeito de monstro, você simplesmente pode negar. Então esse bicho aqui é realmente muito bom. Já o outro Exceed é o Ikura, que é um monstro rank 4 que tem os mesmos esquemas. Se você utilizar o Shari, você compra uma carta, e se você utilizar o Ikura como matéria, esse card pode realizar um segundo ataque durante cada fase de batalha. Além disso, uma vez por turno, quando um monstro Gunkan seu invocado por invocação especial do deck adicional causar dano de batalha ao seu oponente, você pode escolher um card que seu oponente controla e destruir. Então você vai invocar normalmente esse bicho pra tá matando, tá? Você vai bater, dar dano, destruir carta do oponente, bater 2 vezes, enfim, tá aqui pra dar porrada. E é claro, monstros rank 4 genéricos, tá? Utiliza um Dweller aqui, tem que ter pra negar o cemitério do oponente, é vitória garantida contra certos decks, um Castel pra tirar ali cartas viradas pra cima, um Vimana, provavelmente o melhor rank 5 genérico que a gente tem no jogo, pra negar efeitos de monstro, e eu também utilizo aqui uma cópia do número 80 Rapsódia Enfurecido. Esse bicho aqui é bem legal, ele é um monstro rank 4 genérico, que tem o seguinte efeito: você pode escolher um monstro Exceed com a face pra cima que você controla e equipar esse monstro que você controla ao alvo, e ele ganha 1200 de ataque. Além disso, você pode associar uma matéria desse card e depois escolher um card no cemitério do seu oponente, banir o alvo, e você pode usar esse efeito até 2 vezes por turno. Você pode banir 2 cartas ali do cemitério do oponente. Mas o efeito interessante dele mesmo é o efeito de se equipar um monstro Exceed seu e fazer com que esse monstro seu ganhe 1200 de ataque, porque esse 1200 de ataque, somado aos 2900 do seu Exceed Uni, faz com que o seu Exceed fique com 4100 de ataque, podendo bater diretamente, ou seja, 4100 dando um porradão direto e normalmente finalizando. Claro, se o oponente tiver mais vida ali com skills de vida de 5000, 6000, enfim. Normalmente ele vai estar com 4000, você vai dar um porradão de 4100 e vai matar. Então ele tá aqui especificamente pra, se precisar, banir carta do cemitério do oponente, mas principalmente pra atacar diretamente com 4100 de ataque. E também uma copiazinha aqui da Fênix, sempre bom ter. E aí vamos falar da skill, controle de sobreposição, que como eu já falei, faz com que você comece com a carta Rede de Camadas. O que a Rede de Camadas faz? Ela tem 2 efeitos, você pode utilizar um deles uma vez por turno, que é você escolher um monstro com a face pra cima que você controla e invocar por invocação especial um monstro com o mesmo nível da sua mão do seu cemitério em posição de defesa, mas negar os efeitos, e você não pode invocar monstros por invocação especial do deck adicional nesse turno, exceto monstros Exceeds. Basicamente você vai estar utilizando esse efeito para dar reboard de um monstro seu de cemitério, ou bem especificamente de um monstro da sua mão, mas raramente isso vai acontecer. Mas no caso do Suship, diferente do deck de Quantum, o efeito que você mais utiliza é o segundo, que você escolhe o monstro Exceed que você controla e adiciona à sua mão um card associado a ele. Porque esse efeito é muito relevante no deck de Suship, porque os seus navios ativam efeitos baseados na matéria na hora da invocação. Eles não precisam ter os monstros específicos como matérias para ativar os efeitos. Então você pode tirar esses monstros como matéria e mesmo assim continuar com o efeito do seu monstro Exceed. Outra coisa é que seus monstros Exceed Gunkan não pedem que você desassocie matéria para ativar algum efeito. Eles só ativam. E adicionar monstros que estejam como matéria e um monstro Exceed seu permite que você execute várias jogadas com Gunkan que antes você não poderia. Por exemplo, você pode dar feito aqui do Shari vermelho, revelar um Shari normal da sua mão, aí você vai invocar o vermelho Shari junto com algum monstro Exceed seu do deck, junto com algum outro monstro do seu deck, no caso aqui seria o Uni, invocou os dois, juntou, fez aqui o seu rank 5, compra uma carta, aí você dá o efeito da spell, adiciona o rank 5 que você invocou pelo efeito do Shari vermelho pra mão, ele que vai estar com matéria no seu monstro Exceed, e aí você ativa o efeito dele na mão, invoca ele junto com o Shari que você revelou lá no começo pelo efeito do Shari vermelho. Então a spell permite que você busque os seus monstros Shari através do Shari vermelho. E você também pode fazer o contrário, você pode ativar o efeito do nível 5 da mão, invocar ele e o Shari, depois aí você ativa o efeito dele no campo para adicionar um Shari do seu deck à sua mão e mudar o nível de algum monstro Gunkan seu. Aí, por exemplo, você pode adicionar o Shari vermelho, depois ativar o efeito da spell e adicionar o Shari normal do monstro Exceed seu que você invocou à sua mão. Aí você vai ter o Shari vermelho,
e o outro Shari, já tem mais um Exceed aqui de graça, tá? Então, com essa skill, jogadas que o Suship faria pra um Exceed só, agora ele faz jogadas pra 2 Exceeds. Isso faz com que o deck faça mais Exceeds, tenha mais volume de jogo, enfim, seja um deck melhor, e vocês vão conferir isso com os replays, simbora pra eles. Primeiro replay aqui contra um Yugi-Muto do Dark Side of Dimension, que era um Shiranui. Diferente de outros decks, o Suship até é um deck interessante no segundo, tá? Ele consegue jogar bem. Enfim, o Shiranui fez as jogadas dele aqui, vai dar normal sumo da Square, vai invocar, vai banir, invocou, comprou, descartou, Mezuki, invocou, aí tributou, aí invocou os dois. Aí fez esse bicho, aí baniu, invocou, aí fez o link e passou, tá? Passou assim com o link. E aí vamos lá, vou ativar a skill, obviamente a skill ativa sozinha. Já começou aqui com rede de camadas. E vamos lá tentar jogar Yu-Gi-Oh! Eu já dou efeito aqui do Uni, revelando o Shari pra invocar o Uni e o Shari da minha mão. Nesse momento ele não fez nada, então ele me permitiu ativar aqui o efeito do Uni, dando o alvo no Shari, transformando ele em nível 5 e acionando o Shari vermelho do deck pra mão. E agora eu vou juntar os dois aqui e fazer o nível 5, o rank 5 no caso. Vou comprar uma carta e a partir do momento que eu invoco o barco rank 5, esse Link 3 aqui tá desligado, porque ele vai tentar ativar o efeito do Link 3 e eu vou negar pelo efeito do meu rank 5. Eu só não posso passar pra fase de batalha, porque nesse caso aqui eu só consigo negar o efeito de cartas na minha fase principal. Mas vamos lá, comprei uma carta aqui pelo efeito do bicho, só que ele já deu mole aqui, já ativou o efeito da Link. Eu vou dar o efeito do rank 5 e negar a Link dele, sem problema, não vai invocar ninguém. Vamos lá, comprei uma carta, comprei uma decisão dolorosa, vou ativar ela, enviar o Shari do deck pra mão e acionar outro Shari do deck pro cemitério, do deck pra mão. Agora eu vou dar efeito do Shari vermelho da minha mão, revelar esse Shari que eu busquei, invocar ele, junto com o Ikura, juntar os dois aqui pra fazer o Exceed 4 Ikura, tá? Vou comprar mais uma carta. Agora eu vou dar Normal Summon aqui do meu Sharingan, Special Summon do Ikura da minha mão, vou dar o efeito dele, tá? Pra escavar 3, tentar escavar alguma coisa, não escavei nada. Vou juntar os dois aqui pra fazer um Castel. Castel efeito esse que vai desassociar a matéria e tirar o 5/8 dele, porque lembrando, além que tem o efeito aqui de não poder se destruir por batalha, mas ela tá com os efeitos negados, ou seja, ela pode se destruir por batalha. Bato aqui, efeito do Ikura, destrua a setada, bato e Shiranui finalizado muito facilmente aqui pelo Suship, tá? O rank 5 é realmente uma carta muito boa em Second. Mais uma vez em turno 2 aqui, dessa vez contra um deck de Tachyon, do Mohamed, tá? Lá, Tachyonzinho. Bom, ok. Vai dar efeito aqui do Dragon Nebula, e vai revelar, invocou, juntou os dois, fez o Tachyon, setou aqui a Counter Trap, setou mais duas cartas, fez aqui o Galaxy Eyes Full Armor, tá? Show. Skill ativando, coloquei a magia, comprei um Shari bom, porque aqui eu já consigo dar o efeito do Shari vermelho, revelando esse Shari pra invocar dois bichos, só que ele ativa aqui o Ciclone Cósmico, já banindo a minha rede de camadas. Vamos ter que jogar esse duelo sem ela, tá? Infelizmente. Vamos lá, invoquei o nível 5 do deck, vou juntar os dois aqui pra fazer o Classe Uni e vou comprar uma carta, olha que coisa linda. Só que aquele da importação Exceed. Aqui eu acho que eu fiz o display, tá? Não sei, mas eu acho que eu fiz. Por quê? Porque eu dou lança proibida. Porque eu nego o efeito da importação Exceed pelo efeito do meu rank 5. Só que em resposta ao negate do meu rank 5, ele ativa aqui a Transmigração Tachyon. Isso faz com que eu perca tanto o meu rank 5 no campo, quanto o efeito de comprar uma carta meu vai ser negado. Ou seja, eu perdi meu monstro e ainda não comprei carta, mas em compensação eu forcei a counter dele, né? Então, no final acho que foi bom. Negado tudo, voltou. Agora eu vou dar efeito do nível 5 da minha mão, revelar aqui o Shari, invocar o nível 5 o Shari do meu deck, vou dar alvo aqui no meu nível 5 para transformar em nível 4, para adicionar aqui outro Shari do deck pra mão, vou juntar os dois aqui para fazer um Castel esse vai tirar o Galaxy dele e ainda não dei mais Normal Summon, e aqui tem um dano para finalizar, tá? É isso, conseguimos jogar ao redor de interações do oponente, de uma Counter Trap do oponente, e mesmo assim ganhar o duelo dando OTK. Isso para vocês verem o quanto esse deck é bom no turno 2. Mais um turno 2, eu acho que esse é o último dos replays que foram separados turno 2, contra um Chess, que eu não lembro que tava, Evil Twin, ok. Normal Summon da Lila, fez ali a vermelhinha, né? Invocou a azul, aí vermelha, aí azul, e aí isso passou. Que ele fez errado, ele poderia ter nesse processo comprado carta, né? Era pra ter invocado a vermelha primeiro. Enfim. Mão estranha, deixa eu ver se eu comprar alguma coisa boa. Mão complicada, porque aqui eu vou ter que ativar o efeito do Uni, embaralhando esse Ikura, mas eu podia também ter dado o Normal Summon do Ikura e tentado escavar algum Shari. Acho que no final, não sei, era muito baseado na sorte se eu tivesse dado o Normal Summon do Ikura, né? Eu fui mais na garantia. Ele ativa essa trap aqui, até porque eu estranhei ele passar aqui com os dois links. Normalmente você passa só com a Execute, pra você dar o efeito da Execute invocando a Lila no meu turno. Aí quando ele virou essa trap eu entendi, porque ele consegue dar o efeito aqui dessa trap, tributar uma das meninas e dar buff de ataque pra uma delas. Assim ele fica aqui com o setup ativado da Execute invocando a Lila. Mas beleza, invoquei aqui meu bicho. Como eu não revelei nenhum Shari, o Ikura volta pro deck. E aqui ele já dá o efeito da Execute e eu, opa! Cálice proibido, cartinha boa igual em Second, negando a Execute dele, permitindo se eu dar o efeito aqui do Uni, dando alvo no meu próprio Uni, fazendo ele para nível 4, adicionando o Shari vermelho. Agora eu vou dar Normal Summon desse Shari vermelho, vou juntar os dois aqui para fazer um Castel, ele dá Baltolés aqui, eu, opa! Lança proibida no meu Castel, pra proteger meu Castel, obviamente. E eu dou efeito do Castel e tiro o link dele no campo, só que ele dá DD Corvo e uma carta minha aqui, foda-se, sem necessidade. Gastou DD Corvo precocemente, setei a Crackdown e vamos lá.
Ele bane aqui um bicho Trevas e um bicho Light pra invocar o Black Luster. Obviamente eu vou roubar esse Black Luster pela Crackdown. Passo o turno, não comprei nada, comprei a lança, setei a lança. Passo o turno, ele também não compra nada. Comprei outra lança, bato aqui com o castelo, ele dá controlador de inimigos. Ok. Ele compra essa Lila e aí ele volta pro jogo que ele consegue invocar Xyz, Link, invoca a Lila do cemitério, Lila do cemitério. Papoca aqui a Crackdown. E aqui eu acho que foi o erro dele, tá? Ele dá o efeito aqui do Luxo Negro banindo o meu castelo. Se ele tivesse batido com o Luxo Negro, dado o efeito dele de poder atacar novamente, batido com o resto, ele teria matado. Só que eu acho que ele tava com medo da setada. E aí por isso fez essa jogada. Enfim, foi estranho, tá? Mas ele foi o que ele fez. Comprei aqui o Ikura, normal sumo desse Ikura. Vamos tentar aqui no milagre, tá? Efeito Ikura. Ele tenta aqui dar... Na verdade ele ainda faz errado, faz outra misplay aqui. Porque ele devia ter deixado o botão ligado, ter dado efeito da trap, tributado a Lila. E no momento que eu tivesse dado o normal sumo do Ikura, ele teria que ter dado efeito da Execute, invocando a Lila e a Lila destruído esse Ikura antes de eu ativar efeito. Só que ele perdeu o tempo, ele perdeu a janela de ativação e permitiu que eu ativasse o efeito do Ikura. Ó, ele ativou em resposta ao efeito do Ikura. Mas enfim. E aqui, por sorte, eu consigo escavar um Shari, invoco ele. Ele até tenta destruir aqui um dos meus monstros, ele destrói o Ikura, mas eu ainda tenho a minha Spell Rede de camadas. Eu dou alvo aqui no meu Shari, invocando o Ikura do cemitério. Junto os dois aqui pra fazer o Exceed de cura. Vou comprar uma carta, e aí eu bato na Execute dele, efeito do Shari, como eu dei dano com o monstro Gunkan invocado por invocação especial do deck nacional. Eu consigo destruir a outra carta dele, destruo o Luxo Negro. Ainda tenho mais uma porrada, eu bato aqui no outro link dele, dando lança proibida pra diminuir o ataque. E é isso, limpei o campo do cara, ele compra uma carta, compra uma setada. Eu dou efeito Rede de camadas, adiciono aqui o Shari pra mão, e aí vai a jogadinha, tá? Vermelho o Shari revela o outro. Invoco aqui o nível 5 do deck. Junto os dois aqui pra fazer o Classe Uni. Classe Uni vai comprar uma carta, ele tenta dar Bottleness aqui. Eu nego com o próprio efeito do rank 5. E é isso. Live Twin, Ev Twin, finalizado. Claro, o cara deu algumas misplays ali. Mas porra, Yu-Gi-Oh! Ganha quem erra menos, né? E eu errei menos. Foi justo eu ganhar. Penúltimo replay, finalmente um replay do primeiro, tá? Contra um Jin Crocodile, que era o Mayakashi, mano. Mayakashi é isso. Minha mão foi... mais ou menos, tá? Eu dou efeito aqui da decisão dolorosa, envio o Shari pro cemitério pra acionar o Shari vermelho. Agora eu vou dar normal summon desse Shari vermelho e special summon desse Ikura. Vou dar efeito do Ikura aqui pra tentar escavar algo. Eu consigo escavar um Shari vermelho, boto ele pra mão. Vou juntar os dois aqui pra fazer um Dueler. Agora eu vou dar efeito aqui da rede de camadas, adicionar o Shari vermelho que tá no meu Dueler pra mão. E agora dar efeito dele revelando o outro, invocando ele e o monstro rank 5, o monstro nível 5 do deck. Vou juntar os dois aqui pra fazer o rank 5. Comprar uma carta, comprei a prisão de gelo, seta aqui uma das prisões do gelo e uma lança e passo. Era o Mayakashi, ele descartou ali a bichinha, vou dar o Dueler. E o Dueler contra o Mayakashi é muito forte. Ele tem que invocar e ó, dá normal suma desse bicho, juntou os dois, vai fazer a Link 2, vai ativar a skill, vai enviar os bichos pro cemitério, vai invocar o Link 3, e aí não adianta nem negar o Dueler agora, tá? Na hora que ele bate, eu dou efeito aqui da minha prisão de gelo, invocando o zumbi do cemitério dele, e aí banindo os dois zumbis, ele passa o turno e aqui eu finalizo, tá? Ainda dou efeito da rede de camadas aqui, adiciono carta pra mão, revelo, invoco, enfim. Vitória easy aí contra o Mayakashi, porque o Dueler é muito forte e ainda tinha a prisão de gelo pra ajudar. E pro último, um replay de segundo. Cara, eu separei 4 replays em segundos, né? Enfim, vamos lá. É um Rocket ou Dragon Link, se você preferir. Ele começa ali dando a skill, revelando, enviando 2 cartas. Aí envia esse bicho, invoca. Aí vai banir, vai adicionar a carta, vai adicionar aqui um interconector pesado. Vai dar a normal soma desse bicho, aí vai invocar o bicho do cemitério, vai transformar geral em 8. Aí vai dar aqui o interconector pesado, vai fazer o ritual. Vai usar os dois bichos aqui pra fazer o perigoso. E vai passar assim, na fase final invoca um bicho, sem problema, vamos lá jogar Yu-Gi-Oh! Skill, magia, efeito do vermelho Shari, do Shari vermelho, revelando o outro Shari, invocando o nível 5 do deck. Vou juntar os dois aqui pra fazer o rank 5. Aqui eu já consigo negar alguma coisa do oponente, tá? Mas ele vai fazer eu comprar uma carta de qualquer jeito, vou comprar uma cartinha, comprei um cálice. Agora eu vou dar efeito do Uni da minha mão, revelando aqui o Shari, invocar os dois, tá? Invoquei. Vou transformar o meu Uni nível 4 para acionar um Shari do deck pra mão. E aí vou juntar os dois aqui pra fazer o Rapsódia. E aí ele tenta aqui negar o efeito do... negar a invocação do Rapsódia, porque esse bicho tem esse efeito, né? Eu não posso dar alvo de monstro nele por causa da spell, tá? Mas eu consigo negar com cálice. E é isso que eu faço, eu ativo o cálice proibido aqui negando o bicho dele. Ele dá esse efeito do Tracer aqui pra destruir o perigoso, só que eu nego pelo efeito do rank 5. Tem pra que deixar ativar. Aí beleza, vou dar efeito Rapsódia aqui, banir as cartas do cemitério dele. E depois do efeito aqui de se equipar. Antes de fazer isso, eu ativo o efeito rede de camadas. Vou adicionar aqui o nível 5 pra mão. Efeito Rapsódia, equipa aqui no rank 5. E bato o quadro 100 diretamente. Nem precisei lidar com os monstros dele, só batem diretamente. É vitória contra o Rocket, o Dragon Link. Usando os Naviush, o deckzinho aí free to play, o deckzinho ali do Sushi. Vamos pras considerações finais. E as considerações finais é que é esse o controle de sobreposição daquele gásinho que o deck de Sushi precisava. Pra permitir você
você ter mais spam de Exceeds, pra permitir você ter mais volume de jogo, pra permitir você ter mais consistência. Enfim, virou uma toolbox muito boa de Exceed, tá? É claro, não é do nível do Star Seraph, mas também não tá muito abaixo não, tá? Esse deck aqui é tão competente quanto o Star Seraph e é bem mais barato. Na ranqueada você vai voar com esse deck, você vai conseguir pegar COG facilmente. E, a nível competitivo, alguns Suships estão topando o torneio, ou seja, o deck tá se provando competitivamente no mais alto nível. E é o Suship, cara, um deck muito barato, tem de cara aqui basicamente as staples, mas você consegue utilizar staples free-to-play como Amo Caveira, como a importação Exceed. Então, mano, é um excelente deck pra você começar hoje no Duel Links. Um deck muito forte, muito competente turno 1, onde você consegue fazer aqui jogadas de Dueler e V-Mana, e muito competente turno 2, onde você consegue já de cara invocar aqui o seu rank 5 pra já forçar interações do oponente. Então, um deck muito completinho, muito legal de se jogar e que acabou me surpreendendo, tá? E eu acho que hoje podemos dizer que o Suship está no meta. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não esqueça de deixar seu like, mano. Se você gostou muito, se inscreva no canal e ative o sininho pra não perder nenhuma novidade. E é claro, que hoje te vira membro, é só clicar aqui em Seja Membro que você ganha acesso antecipado a vídeos e também acesso ao grupo do WhatsApp exclusivo para membros, mano. Quiser trocar uma ideia aí no WhatsApp, só clicar aqui em Seja Membro e entrar no grupo. E é nóis, tá? Bom, é isso. Fui, falou e até mais. Falou.